Olá, meus amigos, está tudo bem convosco? Espero que esteja porque nós vamos a mais um vídeo. E desta vez vamos a um vídeo que não é gravado pela minha antiga webcam, a Elgato Facecam, mas por uma Canon EOS R50. Portanto, uma câmara para realmente os vídeos ficarem com mais qualidade de gravação. Eu já tinha adquirido um micro, aliás, o micro foi-me oferecido pelo meu melhor amigo. E neste momento tenho também uma câmara que adquiri para realmente profissionalizar o meu conteúdo. Eu senti que ao chegar aos 10 mil subscritores, quer no YouTube, quer no Instagram, não são 10 mil subscritores, mas 10 mil seguidores, realmente precisava de profissionalizar mais o meu conteúdo para atingir novas pessoas, para atingir um potencial que eu acredito que o canal pode efetivamente ter. Portanto, de facto, cá estou. Cá estou, desta vez gravado de uma forma muito mais profissional e, portanto, se vocês até agora achavam que eu era um rapaz bonito, devem certamente ter perdido qualquer perspectiva nesse sentido, porque antigamente tinham a desculpa de não me verem bem, agora veem-me muito bem, conseguem até ver toda a pilosidade que eu tenho na cara e, portanto, certamente conseguem perceber que eu não sou uma pessoa bonita, eu sou particularmente feio. Portanto, é isso, meus amigos. Cá estou para falar um pouco convosco. Está bem? Estou aqui para falar um bocadinho convosco sobre uma coisa que me tem incomodado sobre os programas eleitorais, e não só sobre os programas eleitorais, mas sobre a política portuguesa em geral. Quero notar que este vídeo é gravado para o Patreon e também para o canal de membros, portanto é um tipo de vídeo exclusivo que só está disponível para aqueles que assinam a categoria mais alta do Patreon e também para o canal de membros. O canal de membros eventualmente vai ser descontinuado porque a verdade é que a percentagem com a qual o YouTube fica é muito grande e eu vou migrar tudo para o Patreon também. Portanto, se vocês quiserem realmente migrar para o Patreon e deixar de subscrever o meu canal de membros, vai haver aqui um período de adaptação em que eu publico nos dois sítios, mas eventualmente vou só publicar no Patreon porque realmente consigo ter mais rentabilidade. A verdade é que o Patreon ajuda o meu canal de alguma forma, porque lá está, eu para profissionalizar o meu conteúdo, não só preciso de comprar uma câmera, como já comprei, não só preciso ter um micro melhor, não só eventualmente vou ter de comprar uma interface de áudio melhor, mas também preciso de adquirir livros, preciso às vezes de subscrever determinados programas de edição como o CapCut, e isso tem custos e, portanto, se quiserem ajudar o meu canal, podem fazê-lo através da subscrição do Patreon. Tenho uma subscrição de apenas 3€ em que podem ter acesso a vídeos de forma antecipada e depois tem uma em que tem acesso a esses vídeos de forma antecipada, os conteúdos de bastidores e também conteúdos exclusivos, ou seja, vídeos exclusivos. E este é o primeiro vídeo exclusivo do Patreon e para já do canal de membros. Portanto, cá estou para falar um bocadinho convosco. E sobre o que é que eu queria falar concretamente? Eu acho que existe em Portugal uma grande dessensibilização da política e é óbvio que este não é apenas um fenómeno português, é um fenómeno europeu, mas é um fenómeno mundial. Há uma grande dessensibilização da política de forma internacional por causa daquilo a que nós chamamos o neoliberalismo. O que é que aconteceu? As opções políticas, as opções de fazer política dos nossos representantes foram encurtadas por aquilo que foram as consequências do neoliberalismo. Parece que os nossos... Parece não, é verdade, é factual que os nossos políticos deixaram, particularmente os políticos que estão inseridos na União Europeia, de realmente querer mexer em determinadas áreas que hoje em dia são consideradas completamente dogmáticas. Há certas coisas em que não se mexem porque se mexer está a sair contra aquilo que é o dogma neoliberal, aquilo que é o dogma das contas certas, aquilo que é o dogma da privatização, aquilo que é o dogma de não mexer no mercado ou mexer no mercado o mínimo possível e, portanto, isso deixa-nos com uma possibilidade de atuação sobre a vida das pessoas que é muito reduzida. E então o que é que acontece? As pessoas acabam por votar nos partidos políticos, sabendo já de antemão que a sua capacidade de atuação, ou que, lá está, a capacidade que esses partidos têm de as representar é reduzida. Mas muitas vezes as pessoas não percebem que essa capacidade de os representar é reduzida. Muitas vezes entendem que essa capacidade de os representar de facto até existe, mas há falta de vontade desses representantes para realmente as representarem, porque os representantes são corruptos, porque subverteram a sua vontade e, portanto, estão a praticar os interesses de determinadas elites no poder, etc, etc. E isto é o que dá realmente a porta ou a possibilidade de um abrir de portas para aquilo que é o populismo de direita, ou melhor, para aquilo que é o populismo reacionário.
para aquilo que é realmente fenómenos como o Chega, fenómenos como a Frente Nacional, fenómenos como uma série de partidos pela Europa fora, fenómenos como o do Viktor Orban, por exemplo, o fenómeno de Donald Trump também, yada yada, etc, etc. Podemos enumerar aqui uma série de casos, como o Vox, como também a AfD na Alemanha, que até foi considerada extremista pelo Tribunal Constitucional Alemão recentemente, como vocês certamente leram nas notícias. Esse nexo de representatividade acaba por ser erudido, não é? E, de facto, não é que não exista uma vontade política, mas o facto é que, e vamos nos focar aqui no caso da União Europeia, o que realmente acontece é que os representantes políticos não só subscrevem aquilo que é o dogma neoliberal, mas também estão amplamente limitados por aquilo que são as políticas neoliberais da União Europeia. Portanto, quando nós temos de ter Estados-membros que não podem realmente aceder a um determinado nível de dívida, porque se acederem a esse determinado nível de dívida podem ser sancionados pela União Europeia, nós estamos perante um dogma de austeridade que é próprio daquilo que são as políticas neoliberais. Quando nós temos aqui uma meta do déficit muito restrita que dá cabo de qualquer possibilidade de investimento público em infraestruturas, nós realmente estamos perante uma política neoliberal de austeridade que impede que os Estados realmente consigam atuar sobre áreas estruturais da sua economia. E isto leva a que, particularmente os partidos de esquerda, que se identificam com isto, geralmente não se identificam, mas há alguns que se identificam cada vez mais, se identificam com isto, é de uma forma que é muito comedida e muito contrariada. Esses partidos de esquerda basicamente vão apresentar propostas que são cada vez mais rebaixadas, que são cada vez mais comedidas, que são cada vez mais tímidas. Porquê? Porque sabem que para realmente apresentarem propostas que formulem uma nova visão de mundo, que formulem uma nova proposta de futuro, têm necessariamente de confrontar um conjunto de institucionalidades da União Europeia que não estão dispostos a enfrentar, porque isso poderia resultar num completo suicídio político. Então, por exemplo, o PS já não se atreve a enfrentar os dogmas de 60% de dívida, ou seja, da dívida ser 60% do PIB e nós caminharmos para lá. É claro que não há países que consigam isso, particularmente os países do sul da Europa, mas o objetivo é que se apresente perante a Comissão Europeia planos para ir reduzindo a dívida e um progresso na redução da dívida. O PS, por exemplo, já não se atreve a questionar, e isso mesmo sabendo, eu tenho a certeza que os economistas que fazem parte do PS percebem que isso frustra qualquer possibilidade de investimento público. Ora, o PS deixa de ter a vertente reformista que eventualmente já teve, se bem que eu não acho que o PS alguma vez tenha sido um partido verdadeiramente reformista, mas deixa de ter aquele ímpeto reformista, aquele ímpeto reformista residual que chegou a ter e passa a ser apenas um partido de gestão do neoliberalismo. Então vai tentando dar aqui uma migalha à classe trabalhadora para tentar conter aquilo que é a falta ou a frustração social, vai aqui tentando fazer uma melhoria pouco significativa no Serviço Nacional de Saúde, tudo isto sem realmente mexer em cadeias produtivas, sem realmente investir publicamente para criar infraestruturas, para que as próprias empresas tenham mais condição de realmente se industrializar, etc, etc. É por isso que muita gente diz que hoje em dia a esquerda é assistencialista. E eu não considero o PS neste momento um partido de esquerda, mas é identificado com a centro-esquerda. Enfim. É por isso que dizem que neste momento a esquerda é assistencialista. Porque mesmo o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português têm dificuldade para realmente conseguirem apresentar a sua visão de mundo, para realmente conseguirem apresentar uma proposta de futuro, porque essa proposta de futuro implica romper com aquelas que são as imposições da União Europeia. Se realmente a visão de mundo do PCP fosse praticada, e essa visão de mundo
nem digo a visão do mundo final do PCP, mas, por exemplo, aquilo que são algumas das diretrizes da democracia avançada do PCP fossem aplicadas, como, por exemplo, a nacionalização de empresas de setores estratégicos, como o setor da eletricidade, nós iríamos entrar em contradição com aquilo que é a imposição da contração de dívida na União Europeia. Percebem? E então os partidos sentem cada vez mais dificuldade em realmente se manifestarem contra isso e demonstrarem que nós podemos fazer algo diferente daquilo que são as imposições da União Europeia, porque, em boa verdade, há cada vez menos a crença de que isso é possível. E então, o que é que acontece? O partido que é o PS, o partido que é o PS de centro-esquerda, um partido basicamente social-liberal, torna-se um partido basicamente assistencialista, tentando ali ter um saldo no Orçamento de Estado para eventualmente conseguir dar alguma coisa, ainda que insuficiente, aos pensionistas, alguma coisa aqui e acolá, com os setores da sociedade que se manifestam mais e reivindicam mais e têm uma capacidade reivindicativa maior, mas vocês já não veem o PS a falar de um grande programa de reformas nacionais que visem alterar significativamente o nosso tecido produtivo. Já não se fala, por exemplo, de mudar radicalmente a nossa economia para não estarmos dependentes do turismo como estamos neste momento. Não, nós simplesmente assumimos que Portugal é uma economia de serviços e ponto. E ponto. Quando é que foi a última vez que vocês ouviram em debates um programa de reindustrialização nacional que envolva realmente investimento público, que envolva realmente falar de investimento em infraestruturas, que envolva realmente falar do Estado ser aqui um elemento coordenador que toma o risco para que realmente os interesses de um conjunto de atores económicos possam aqui convergir. Porquê? Porque o que acontece é muito simples, é que se não existe a assunção de risco por parte do Estado, há determinados setores em que o investimento, como não tem um retorno a curto prazo, não é considerado pelos atores privados, porque os atores privados compreendem que não vale a pena. O objetivo dos privados é o lucro. Os privados não se podem dar ao luxo de ficar 20 anos a investir numa ferrovia sem que esta dê lucro. Não obstante, o Estado pode assumir esse risco por eles. Percebem? Ou então, pode até contrair empréstimos por eles e fazer-se representar nos empréstimos por eles. Fazer-se representar no crédito, assegurar o crédito no lugar deles. Percebem? O Estado pode fazer isso. Ou seja, nem precisa de investir diretamente, pode fazer aqui uma coordenação. Ora, fazer isso implica necessariamente romper com as metas do déficit e romper com as metas da dívida. Então vocês já não veem isso nos debates. O PCP e o Bloco de Esquerda ainda tentam fazê-lo, mas são rapidamente interrompidos, porque levam logo com, mas a União Europeia ia-nos penalizar se nós o fizéssemos, nós não conseguimos fazer isso no quadro da União Europeia, e de vez em quando o PCP diz, então, mas afinal, nós somos um país soberano ou não somos? Que é curioso. Os partidos de direita que falam mais de soberania não estão preocupados com o facto de, por exemplo, no RASI, no Relatório Anual de Segurança Interna, o facto de nós termos a REN, não é? A REN privatizada ainda por cima, detida por estrangeiros, para eles não há problema. O facto de isso ser uma insegurança apresentada pelo Relatório Anual de Segurança Interna não é um problema para essa direita que se diz nacionalista. É curioso, não é? E essa direita insurge-se quando se fala dessas coisas. E o facto é que o investimento em infraestruturas é absolutamente necessário para que Portugal se consiga reindustrializar e para que se torne um país mais soberano. Mas a verdade é que quando alguma esquerda, particularmente o PCP e o Bloco de Esquerda, apresentam essas propostas, são rapidamente postos de lado, porque toda a gente diz, mas isso não é realista, porque a União Europeia não nos iria deixar fazer isso. Isso não é possível pelo ordenamento jurídico da União Europeia. E a verdade é que muitas vezes o Bloco de Esquerda e o PCP ficam sem resposta, porque de facto não é. E às vezes há algum medo de dizer, ok, se não é válido pelo ordenamento jurídico da União Europeia, então a União Europeia neste momento não é compatível com os interesses e com a soberania do país que é Portugal. E não só.
com o país que é Portugal, mas particularmente os países do sul da Europa, mas todos os países que têm um déficit na balança de pagamentos, o que significa que importam mais do que exportam mais, são países que não são beneficiados pela União Europeia, são particularmente prejudicados pela União Europeia. E a questão é, para haver um déficit tem de haver um superávit. E, portanto, há países que são superavitários, não é? Há países que exportam mais do que importam, como é o caso da Alemanha, e isso significa, no quadro europeu, e isso significa que eles beneficiam diretamente dos déficits dos países do Sul, da Europa, por exemplo. E é preciso dizer que não é compatível que aquilo que acontece na União Europeia, as regras da União Europeia, não são compatíveis com a reindustrialização de Portugal, com a criação de produto com mais valor acrescentado. Não são, mas eu compreendo que haja medo de o fazer. Primeiro, porque existe muito aquela noção de que isso é suicídio eleitoral. E, de certa forma, é, porque a verdade é que a União Europeia ainda é muito consensual entre os portugueses e é consensual entre muitos povos pela Europa fora. Aliás, há muitos países que sonham em estar na União Europeia, não sabendo que isso provavelmente, a não ser que já tenham uma indústria altamente desenvolvida, vai prejudicar bastante as suas possibilidades de desenvolvimento económico. Então, reparem, isto deixa-nos obviamente frustrados. Deixa-nos obviamente frustrados. E muita gente, frustrada com a falta de reformismo, acaba por ir para os populismos que prometem mudanças radicais, que em boa verdade não são mudanças radicais. São apenas aquilo a que nós chamamos a manutenção do status quo, a manutenção do estado das coisas. E eu próprio estou frustrado porque às vezes acabo por cair nisto que é o próprio realismo capitalista. Só que já não é apenas um realismo capitalista, é o realismo europeu. É o realismo de que não há realidade fora da União Europeia, fora daquele que é o ordenamento jurídico da União Europeia, fora dos tratados. É curioso que um político alemão, na altura em que a Grécia estava a discutir a questão da intervenção da Troika, se virou para o Yanis Varoufakis, então ministro das Finanças, e lhe disse assim: a democracia no seu país, as eleições, o voto democrático, o sufrágio no seu país, nunca se pode sobrepor aos tratados. E isso dá origem aqui a uma sensação de realismo europeu, que é mais fácil não só imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, mas é mais fácil imaginar o fim do mundo ou uma guerra do que o fim da União Europeia. Então, nós neste momento estamos a enfrentar um realismo europeu tal, e eu próprio acabo por cair nisso, porque não sinto que haja capacidade agora para sair das imposições da União Europeia, e com isso não significa sair necessariamente da União Europeia, que acabo por assumir que a política só se faz nos pequenos temas, nas pequenas coisas, no assistencialismo, e eu não sou a favor do assistencialismo. Vou reformular. Não é que não seja a favor do assistencialismo, mas eu prefiro que as pessoas sejam justamente pagas por aquilo que é o seu trabalho. Ou seja, se as pessoas receberem aquilo que é o fruto do seu trabalho, a necessidade de um Estado assistencialista é muito menor. Mas para nós realmente termos políticas de valorização dos salários da classe trabalhadora, que já podem ser feitas hoje, já podem ser aplicadas hoje, nós também vamos ter de enfrentar mais para a frente, para que isto se torne sustentável, aquele que é o nosso grande problema, que é a política de baixos salários e um tecido produtivo muito baseado no setor dos serviços. E a verdade é que o setor dos serviços e o setor do turismo são setores de baixo pagamento. Nós precisamos necessariamente de ter mais trabalho qualificado, ter trabalho que realmente dê origem a mais valor acrescentado, porque é isso que de facto aumenta a produtividade do trabalho. A produtividade do trabalho não tem que ver com o trabalhador trabalhar mais ou menos, porque o trabalhador português trabalha bastante. Tem a ver com o tipo de produtos que nós desenvolvemos. Uma economia que seja mais industrializada, esteja, por exemplo, a produzir carros ao invés de cortiça, que tem muito mais valor acrescentado, é uma economia mais produtiva. E não quer dizer que os alemães, por exemplo, trabalhem mais que os portugueses. Eu acho que até trabalham menos, pelas estatísticas que consultei há relativamente pouco tempo. Ou se não trabalham menos, a verdade é que Portugal é dos países onde se trabalha mais. Não tem a ver com a produtividade dos portugueses, tem a ver com a produtividade da economia portuguesa, que resulta necessariamente do valor acrescentado que nós
criamos. E para nós produzirmos mais valor acrescentado, precisamos de reindustrializar o país. E é reindustrializando o país que nós depois temos sustentabilidade para realmente construir uma economia de altos salários. E essa economia de altos salários também vai fazer uma coisa. Portugal tem um tecido produtivo muito baseado em pequenas e médias empresas. Essas pequenas e médias empresas estão dependentes do mercado interno, coisa que o Paulo Raimundo já referiu nos seus debates. E esse mercado interno é sustentado pelo quê? É sustentado pelas pessoas que vivem cá. O que significa que se as pessoas tiverem mais condições para consumir, portanto mais poder de compra, melhores salários, então vão realmente apostar mais nessas pequenas e médias empresas. Porquê? Porque vão estar a consumir o seu produto. Ao consumirem o seu produto, a sua viabilidade económica é muito maior, a sua rentabilidade é muito maior e, portanto, uma política de altos salários acaba por desconcentrar o valor que está demasiado e de forma completamente desigual, concentrado nos grandes grupos económicos e acaba por fazer chover, a chamada trickle-down economics, mas desta vez a funcionar para as pequenas e médias empresas. Percebem? Então, uma política de altos salários acaba por ter aqui um efeito de redução da desigualdade, porque aquelas que são as empresas com mais liquidez baseiam-se mais em exportação do que as pequenas e médias empresas que se baseiam no mercado interno. Então elas têm uma rentabilidade que não depende necessariamente do mercado interno, ou depende menos do mercado interno. Percebem? Até porque têm uma liquidez maior. Não é o caso de todas as grandes empresas. Há grandes empresas que dependem muito do mercado interno, mas um conjunto de pequenas e médias empresas muito superior depende do mercado interno. E então, quando nós aumentamos os salários, reduzindo as margens de lucro dessas grandes empresas, nós fazemos com que os rendimentos de capital que realmente essas empresas geram, ou que são geradas, de facto, pelo trabalho, acabem por depois ser rentabilizadas em pequenas e médias empresas pela via do consumo. É óbvio que eu não sou economista, eu sou politólogo. Agora acho que posso dizer que sou politólogo porque estou neste momento a fazer o doutoramento em ciência política. Neste momento não, mas já vou-me matricular daqui a cerca de 10 minutos vou-me matricular. Estou a gravar isto às 11h50 e, portanto, as matrículas abrem daqui a 10 minutos. Acho que já tenho alguma propriedade para falar sobre ciência política, mas a minha área não é economia, eu tenho algumas noções. Vocês podem ver, por exemplo, o episódio do Ricardo Paes Mamed no Despolariza, em que ele explica estes fenómenos e, de facto, nós precisamos de contestar muita coisa na forma como a União Europeia está organizada. Não quer dizer que os países tenham de deixar de cooperar entre si, não é isso. Mas têm de cooperar de uma forma justa, de uma forma que lhes permita desenvolverem-se e serem verdadeiramente soberanos. Porque cada vez mais eu acredito que não existe democracia se um povo não for soberano. Quer dizer, se nós não podemos decidir a nossa política económica, então nós não podemos, em boa verdade, através da democracia, através do nosso voto, decidir uma das áreas mais importantes, se não a área mais importante daquilo que é a política. Porque a política económica é aquilo que define a forma de gestão dos nossos recursos. Percebem? Se nós não podemos dizer quem é que tem o quê e quando, então a nossa política está muito amputada e acaba por se reduzir a pequenas coisas. E quando se reduz a pequenas coisas, as pessoas acabam por perceber que há uma falta de representatividade, ou seja, há aqui uma diminuição do nexo de representatividade e obrigatoriamente, não necessariamente obrigatoriamente, mas é quase obrigatoriamente vai surgir um partido populista reacionário que se acaba por aproveitar do ressentimento popular que não só resulta da falta de representatividade, mas também do agravamento das condições de vida. Então eu acho que nós estamos a viver este período de realismo europeu que nos leva a uma desensibilização na política. Eu próprio estou a sentir isso e, de facto, senti que nos próprios debates faltou discutir propostas de futuro a sério com uma alteração radical das cadeias produtivas em Portugal. E já não falo necessariamente da socialização dos meios de produção, refiro-me mesmo a medidas que seriam só social-democratas pelas regras da Europa no século passado. Percebem? Acho que até isso faltou. Se até isso falta, imaginem falar de socialismo, ou seja, de socialização dos meios de produção e abolição da sociedade de classes. Percebem? Estamos numa fase complicada e realmente a esquerda está a perder porque a esquerda se vê constrangida pela institucionalidade à sua volta,
pela prática que até é ideológica de realmente reduzir ao máximo aquilo que são os gastos do Estado, a esquerda realmente está muito limitada neste momento e acaba por ter apenas um papel de defesa das instituições e não de renovação, de alteração das forças produtivas e daquilo que é o tecido económico português. Então, obviamente que é vista como aquilo que defende o antigo, até pelos mais jovens. E os jovens olham para a direita, que se revê neste projeto, mas o vende como algo novo, como algo verdadeiramente radical. Percebem? E é por isso que, por exemplo, aquilo que é o populismo reacionário tem tido muita adesão entre os jovens e particularmente entre os jovens rapazes. Houve uma notícia que saiu recentemente que falava aqui de os rapazes terem 5 vezes mais possibilidades de votar em partidos como o Chega do que as mulheres, do que as raparigas. Raparigas em Portugal não é a mesma coisa que raparigas no Brasil. Raparigas no Brasil é moças, ok? Para algum camarada brasileiro que esteja a ver isto neste momento. Espero que tenham apreciado, espero que tenham gostado da qualidade de imagem, está bem? Vou dar por encerrado o vídeo, espero que tenham apreciado este primeiro vídeo para membros e para patronos, está bem? Eu também gostava de dizer que o próximo vídeo que irá sair será ainda nesta semana e será sobre aqueles votímetros que vocês têm visto no Instagram, o do Público, o do Observador, o do Expresso, etc. Vamos falar um bocadinho sobre isso, está bem? Espero que tenham apreciado. Se ainda não subscreveram o meu canal, subscrevam. Se ainda não são patronos e estão no canal Pemos, subscrevam, considerem eventualmente passar para o Patreon, está bem, que me é mais benéfico. Obrigadíssimo por terem visto até ao fim.